Então, agora a gente fica com a Laura e vamos falar um pouco sobre o corpo em movimento na sociedade em transformação, o papel das práticas corporais na promoção da saúde. Muito obrigado, Laura, pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço o convite e parabenizo, né, a comissão organizadora pelo esse evento. É uma alegria estar aqui para conversar sobre esse papel das práticas corporais na promoção da saúde. Vou começar meu áudio descrevendo. Então, sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos pretos, longos, comprido, liso, e estou vestindo uma blusa verde de gola alta. Eu também gostaria de convidar todas as pessoas para um diálogo, né? Então, mais do que fazer uma palestra, uma apresentação, eu queria trazer como se fosse uma conversa mesmo para a gente problematizar junto essa temática. Bem, então, aqui a primeira pergunta: o que a gente entende como corpo? Né? Então, quem puder trazer no chat, quem quiser falar, pode falar, está aberto. Não briguem para falar primeiro, né, Laura? Pode ser só uma palavra, gente, simples, nada muito... igual a movimento. Uma dúvida. Voluntário, involuntário. Sustento. Complexo de órgãos em funcionamento. Então, antes da gente fechar um pouquinho, eu vou trazer um vídeo equilíbrio para a gente... Nosso objeto, estrutura de intenções e vivências. Vou trazer um vídeo para a gente continuar a vida, essa reflexão. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar certinho. Tem que parar essa, né? Isso, ou trocar. A prática de cuidado com a saúde do ponto de vista dos povos indígenas. Depois de muito mergulho, eu consegui entender que nós, povos indígenas, né, temos noção muito bem clara do que é o corpo, formado ou constituído de 6 elementos. Quando um desses elementos se desequilibra, o corpo vai estar desequilibrado. Nós, né, temos que estar submetendo ao cuidado do especialista, para manter todo o tempo equalizado todos os elementos. Por exemplo, se vocês dizem para vocês que é febre, para nós é um desequilíbrio do corpo da temperatura. Por ser constituído de 6 elementos, esse corpo é uma potência. Ela pode transformar em qualquer coisa. Pode transformar em água, pode transformar em bicho, pode transformar em maribundo, pode transformar em fumaça. A paca ou a anta também é um corpo. O vegetal também é um corpo. A terra também é um corpo. Tudo é corpo. Qual a diferença que nós temos, então, entre esses corpos e o corpo humano? É o nome. O nome para nós que pertence a uma dimensão metafísica do corpo. Esse nome é um poder que o coletivo tem. Então, quando a gente dá um nome a um corpo que acabou de nascer, é dotar-se de poder. Como eu falei, a palavra, quando sai da boca,
ela transforma, passa a pertencer àquela cosmologia ou àquela teoria do corpo, passa a pertencer ao sistema de relações parentesco. E tudo que pertence a mim, né, instrumento de artefatos de trabalho, de pesca, etc., são a extensão do meu corpo. É isso que forma o corpo, por isso que o corpo é síntese, por isso que o corpo é microcosmo. Quando a gente desequilibra a mente, Então, também trago aqui outro conceito para a gente pensar o que é corpo, o corpo tela, da Leda Martins, que ela vai trazer na obra Performance do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela. Então, o corpo tela é um corpo-imagem. O corpo tela é, assim, também um corpus cultural, que em sua variada abrangência, aderências e múltiplos perfis, torna-se locus e ambiente privilegiado de inúmeras poéticas entrelaçadas no fazer estético. Um corpo historicamente conotado por meio de uma linguagem pulsante, que em seus circuitos de ambiências em um determinado circuito de expressão, potência e poder. Em seus inúmeros modos de realização, em suas poéticas e paisagens estéticas, a corporeidade negra, como subsídios teórico, conceitual e performático, como episteme fecundos eventos, expandindo os lances do corpo-tela como vitrais que irradiam e refletem experiências, vivências, desejos, nossas percepções e operações de memória. Um corpo-pensamento, um corpo também de afetos. Depois eu compartilho o link do vídeo também. Então, trouxe, né, duas formas diferentes de entender o corpo para a gente pensar esse corpo, para além desse corpo biológico, né, pensar um corpo como linguagem, um corpo como narrativa, né, um corpo que vai se inscrever nesse mundo, que vai ser afetado pelo território, pelas vidas, né, pelas existências. Né, entendendo que aqui a autora, ela traz, né, que o corpo é esse lugar que se inscreve as memórias, os afetos, as potências, né, que ele vai falar e vai carregar histórias, vai carregar a ancestralidade, as lutas, as desigualdades, também as resistências. Né, então, trazer essas outras epistemologias para a gente pensar esses corpos, né, que estão aí presentes. Então, quando a gente fala das práticas corporais na promoção da saúde, ou se a gente for pensar, né, de uma forma mais ampla, na atenção primária à saúde, a gente precisa considerar toda essa complexidade de corpos, né, próprio entendimento de corpo, mas com uma complexidade das relações. Né? Então, é reconhecendo que cada corpo ele vai chegar nesse mundo dentro de si. Então, as práticas corporais vão ser dispositivos para expressar, reintegrar e ressignificar esses mundos. Então, próximo, né, ideia que a gente traz pelo próprio título dessa conversa, corpo em movimento. Né? Então, o que vocês entendem como corpo em movimento? Também para a gente conversar. Fluidez. Posso dar uma abordagem? Não para nunca 24 horas em trabalho. Desculpa, Vitor. Tá. Na minha opinião, o corpo em movimento ele ocorre por meio de uma ação ou um estímulo, né? Tanto pode ser um estímulo interno quanto um estímulo interno, né?
E aí a gente vai pela lógica dos movimentos voluntários e involuntários que eu citei até anteriormente. Seria mais ou menos isso? Aqui é para a gente conversar, não tem certo ou errado, gente. Exaustão. Né? E essa ideia, todo movimento conta, cada movimento conta. Quando pensa em corpo e movimento, vocês pensam nisso também? Integração dos sistemas corporais. Então, pensando, né, nesse título dessa palestra, né, quando a gente traz todo movimento conta, cada movimento conta, a gente está, na verdade, deslocando a ideia para uma atividade física, né, saindo das práticas corporais e indo para a atividade física, que ela vai ser muito centrada nas metas, nos números, na performance. Né, e o que eu quero trazer aqui, né, como uma proposta mesmo da gente refletir, que corpo é esse, né, de que corpo que a gente fala quando a gente fala em corpo em movimento. Né? Então, para além de pensar esse corpo em movimento, que a gente ouve, né, esse discurso, todo movimento conta, que a gente precisa se movimentar, trazendo como reflexão um corpo em movimento que é um corpo em transformação, que a gente vai transformar o nosso próprio conceito de corpo. Né? Trazendo essa perspectiva, né, o corpo em movimento como esse conceito, como esses conceitos plurais, né, uma pluralidade epistemológica que vai considerar essa produção de conhecimento, como a gente trouxe, né, anteriormente, tanto no vídeo quanto, né, naquele trecho da Leda Martins, né, dos diversos povos e populações que são historicamente marginalizadas da sociedade. Então, aqui, a proposta é trazer um corpo em movimento como um conceito que vai considerar os corpos em transformação. Né? Já que o próprio título da palestra vai chamar atenção para essa sociedade em transformação. Então, os conceitos também precisam ser transformados para representar essas vidas e existência das pessoas. Né? O movimentar-se, né, vai pressupor conhecer esses limites biológicos que, né, nós conhecemos, mas também essas relações entre, né, os corpos. Então, a gente vai sair um pouco dessa expressão corpo em movimento, que é muito utilizada pelo mercado, que vai acabar culpabilizando as pessoas por não se exercitarem, sem considerar as relações sociais, econômicas, históricas sociais, trazendo o exemplo hipotético que a Rosana trouxe, da Dona Maria, né, que a gente fala para ela, né, vou aumentar um pouco a história da Dona Maria, né, uma mulher negra que trabalha como trabalhadora doméstica, acorda 4 horas da manhã, arruma as coisas em casa, já tem uma dificuldade de acessar o transporte público, chega no trabalho, trabalha o dia inteiro com limpeza pesada, depois volta para casa, né, chega em casa às 8 horas da noite, ainda tem que cuidar da casa, né, e a gente vai falar para ela, você precisa se movimentar, precisa descer um ponto antes, precisa subir a escada. Né? Então, sair dessas frases que não considera a vida dela, né, essas frases homogêneas e culpabilizadoras, para trazer um corpo em movimento, né, que vai considerar a vida das pessoas. Né? Então, vai ser um corpo que vai se deslocar, que vai produzir sentido, que vai produzir cultura, que vai produzir presença. Né? Então, pensando mais nessa potência que a gente vai tentar dialogar hoje. Então, a promoção da saúde, que a Rosana já trouxe um pouco,
quais são as estratégias, as ações que vocês entendem que poderia trazer como exemplos para a gente pensar a promoção da saúde? Novamente, eu deixo aberto aqui para compartilhamentos. Trazer aqui, então, esse trecho da PNPS, para ajudar a pensar. Então, um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde no âmbito individual e coletivo, que se caracteriza pela articulação e cooperação intrasetorial e intersetorial e pela formação de rede de atenção à saúde, buscando se articular com as demais redes de proteção social, com ampla participação e amplo controle social. Então, quais são os exemplos que vocês trabalham? Alguém tem alguma experiência para compartilhar, para a gente pensar um pouco nessas ações de promoção da saúde? Ter um espaço para conseguir trazer um diálogo com a Dona Maria. Mais alguém? Então, acho que esse exemplo que a Elaine trouxe, ajuda a gente a pensar a promoção da saúde, para além, como uma produção coletiva de saúde, Então, ela não vai ser uma mera prescrição de condutas, mas vai nos convocar a pensar estratégias que vão articular os setores, as redes, os autores, dessa escutativa, para a gente e reforçar que a promoção da saúde vai ser sempre feita com participação social, com essa articulação intersetorial, e principalmente com essa escuta qualificada do território. Então, só para a gente trazer um pouco, entrar na temática das práticas corporais, lembrando que a PNPS ela foi instituída pela portaria 687, de 30 de março de 2006, redefinida pela portaria 2.446, de 11 de novembro de 2014. E essa portaria foi revogada pela portaria de consolidação número 2, de 28 de setembro de 2017, que vai consolidar as normas sobre as políticas nacionais de saúde no SUS. E aqui, eu não sei se todo mundo conhece o tema, mas em 2006, as práticas corporais de atividade física estavam dentro das ações específicas. Em 2014, elas vão entrar como temas prioritários. E, além disso, tem uma outra mudança. Vocês conseguem perceber essa mudança? Então, assim, para além da gente, em 2014, que ela vai ser reconhecida como isso, saiu a barra e colocou um E, Isso vai trazer outras questões, Mostra outras implicações. Então, para além de ser reconhecida como um tema prioritário, que vai assumir esse papel estrutural dentro da promoção da saúde, a gente
né, avança na compreensão que as práticas corporais, elas não são sinônimo de atividade física. Então, quando a gente coloca os termos juntos, né, por mais que a gente entende que não é sinônimo, porque existem concepções diferentes sobre corpo, concepções diferentes sobre saúde e cuidado, cada uma desses termos. Né? E assim como a gente, na hora da gente pensar ações, a gente vai mobilizar diferentes formas de propor essas intervenções, né, com a população, com os usuários e usuárias do SUS, a gente entende que existe uma disputa, né, um tensionamento, esses termos, e que quando a gente, né, muda, a gente está indo para uma outra, né, um outro entendimento de que não é a mesma coisa. Né? Se antes elas estavam juntas, agora elas estão separadas, embora elas continuem ainda em diálogo. Né? Então, o que a gente entende por práticas corporais? Aqui, novamente, gente, para a gente tentar conversar. Trazer aqui uma conceitualização para a gente, né, para ajudar a pensar. Então, as práticas corporais são compreendidas como manifestações da cultura corporal de determinado grupo, carregam significados que as pessoas lhe atribuem, contemplam as vivências lúdicas e de organização cultural e operam de acordo com a lógica do acolhimento. Aqui, no sentido de estar atento às pessoas, de trabalhar ouvindo seus desejos e necessidades. E, ao mesmo tempo, orientá-las e encaminhá-las de modo a atendê-las para além do imediato. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Bem, então eu trago aqui o objetivo da PNPS, que é promover a equidade e a melhoria das condições dos modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes de determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Né, para a gente pensar que as práticas corporais, elas vão inserir exatamente nesse lugar, como práticas que vão poder fomentar a autonomia, o pertencimento, as relações do viver, né, e a construção de uma justiça social. Então, a gente traz as práticas corporais como uma contraposição àquela ideia de atividade física, né, como uma atividade física que vai homogeneizar o coletivo, porque ela é impessoal. Ela vai padronizar e nivelar um corpo com base nessa racionalidade biomédica, né, ao mesmo tempo que vai desqualificar, né, e destruir o próprio humano em movimento, né, esse movimento do viver. Né, lembrando que no próprio glossário de promoção da saúde, a atividade física ela vai ser definida como um movimento corporal que vai produzir gastos de energia acima dos níveis de repouso. Então, a gente
né, a proposta é a gente pensar as práticas corporais saindo dessa vertente comportamental da promoção da saúde, né? Essa vertente que a saúde vai ser obtida a partir simplesmente dessa mudança de estilo de vida, uma relação de casualidade linear, né? Com essa visão que basta ser ativo para ser saudável, né? Que a gente sabe que além de ingênua, moralizante, medicalizante, ela vai desconsiderar, né, a determinação social do processo de saúde e doença, tudo aquilo que a Rosana acabou de trazer, e depositar ainda nas pessoas a responsabilidade inteira por essas condições de saúde, como se para toda a população brasileira fossem dadas as mesmas possibilidades de escolhas. A gente tem essa publicação recente do Alan Knut e da Priscila Antunes, que ela é de 2021, que vai trazer, que é o título, né? Práticas corporais e atividades físicas demarcadas como privilégio e não escolha. Análise à luz das desigualdades brasileiras. Então, eles trazem como ensaio, né? E defende que as políticas públicas precisam ter um caráter de acesso. Então, é um desafio social, né, premente, que tem que criar condições de vida digna, para a gente reduzir drasticamente as desigualdades e fortalecer essas ações de direção a cuidados. Então, o que eles trazem nesse artigo é que o acesso às práticas corporais de atividade física não é uma escolha, né? Mas a prática de atividade física ela é disponível apenas a uma pequena parcela da população privilegiada, né? Complexa e atravessada por imposições de vida. Então, para a gente sair dessa fala de que basta acumular minutos de atividade física para se ter saúde. Então, a gente traz aqui, né, reforça a ideia de práticas corporais como um conceito aberto, né, que vai ter essa potência mobilizadora para as pessoas, de criação, de existências, de experiências. É um conceito que vai ser móvel, né, ele vai se movimentar, que vai permitir que a vida das pessoas sejam consideradas. Então, já finalizando, né, pensando principalmente esse debate mais conceitual, então eu trago 3 eixos fundamentais para a gente pensar a promoção da saúde a partir das práticas corporais. Então, o território, mas não como esse lugar fixo, mas como aquele espaço de produção de vida. A própria vida das pessoas, né? Esses modos de viver, de existir, de sentir, de criar esse mundo. E as pluralidades existenciais, né? Reconhecendo essa diversidade de corpos, de conceitos, de entendimentos de mundo, né? E é nesse encontro entre corpos, territórios, práticas, que vai se produzir o cuidado em saúde. Então, as práticas corporais, elas vão nos convocar a outra forma de pensar a saúde. Uma forma que vai valorizar a experiência, vai valorizar a cultura, vai valorizar o afeto, vai valorizar a transformação coletiva. Uma forma que valoriza a vida das pessoas. Eu queria agradecer a presença de todas as pessoas, a participação. Acho que a proposta aqui é trazer mais provocações para a gente, né, criar essas possibilidades de reflexões. Daqui a pouco a gente vai deixar o vídeo online para vocês assistirem no canal. Queria agradecer imensamente a Rosana, a Laura e a Rebeca que entrou aí para poder ajudar a gente. Muito agradecido pela participação de vocês e foi uma manhã muito proveitosa, rica, né, em prol da promoção da saúde.